eu sou a Morango Gomes e hoje eu vim compartilhar com vocês um novo projeto que é o Divã do Estilo. Mas para quem está chegando agora aqui no canal, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história para quem não me conhece ainda. Pois bem, muito prazer, eu sou a Morango Gomes, eu tenho 55 anos, eu sou mãe de 4 filhos. E eu também sou a filha mais velha de uma turminha de 4 filhos também. Sou filha do seu Adão e da dona Flora. Eu nasci no sítio, né, no dia 15 de agosto de 1970, num dia extremamente frio. Então, eu sou leonina com ascendente sagitário, então isso já fala um pouco sobre mim. E eu fui uma criança inicialmente de sítio, né, então a minha vida assim foi comendo frutas, subindo em árvore. Para vocês terem ideia, eu fui ter televisão, acessar televisão quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Então, refrigerante, essas coisas industrializadas nem chegavam, né? Ainda mais lá, né, nos anos 70 e poucos, 80. Então eu tive uma vida extremamente saudável, de criança de cidade do interior mesmo, né? Eu me lembro que quando a gente voltava da escola, eu sempre estudei de manhã, portanto eu sempre acordei extremamente cedo. E ao voltar para casa, a gente comia tanta fruta no caminho, caqui, pêssego, pitanga, pera, que ao chegar em casa por volta de 13 horas, nem fome a gente tinha mais, né? Então assim, eu tive uma vida extremamente saudável mesmo. Na escola, eu fui uma criança bastante comunicativa, porém eu tinha muita dificuldade na lógica, né, nas disciplinas de matemática e tal, e até um pouco traumatizante, assim, para mim, né, porque me parece que ali nos anos 80, era considerado um aluno inteligente aquele que dominava a matemática, que não era meu caso. Porém, eu tinha minha vingança. Como eu era extremamente desinibida, comunicativa e lia bastante, nos dias em que tinha apresentação, onde eram trabalhos mais artísticos, toda a turma queria fazer parte do meu grupo. Então ali eu tinha um gostinho de vingança, né? Então eu tive essa vida assim de interior, como eu falei, né? Não acessava a televisão. Até por volta de 10 anos, e isso hoje eu entendo como até como uma certa vantagem competitiva, porque pelo fato de eu não ter acesso à televisão, que é o que tinha na época, né, eu lia bastante. E aí também eu quero honrar aqui os meus professores, né, que eu tive, porque com 10, 12 anos eu tive acesso a muitos livros, para vocês terem ideia. Na época eu não tinha dimensão disso, mas eu li uma coleção, quem é dos anos 80 vai se lembrar, chamada Coleção Vagalume. Então eu tive a oportunidade de ler Clarice Lispector, Somerset Maugham, que escreveu O Fio da Navalha, Centauros no Jardim, de Mociris Clear, Clarice Lispector, eu li Noites Brancas, de Dostoiévski. Então assim, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, né, pelo fato de ter acessado muita informação, muita literatura, né, muito livro assim tão cedo. E isso eu tenho certeza que foi assim uma grande virada de chave para mim. Eu sou muito grata à literatura, aos meus professores que me incentivaram também. Os meus pais não têm uma herança assim acadêmica, né? Meus pais, como eu falei, eram agricultores, moravam no sítio, então foi algo que eu me entendi mesmo, né, com a literatura, e que eu sou muito grata e agradeço demais, faz parte da minha jornada. Muito bem, na adolescência eu entrei no teatro. Eu entrei para fazer uma atividade de adolescente. Então eu assistia a peça todos os dias ali, dos meus colegas que já eram profissionais, e em um determinado momento, um dos atores de uma peça chamada Alface, de um autor chamado Ivo Bender, um autor gaúcho, ele ficou doente, e a peça tinha agendas. E como eu conhecia todo o texto, já decorava, enfim, estava presente ali todos os dias, eu assumi esse papel. E foi, assim, uma grande virada de chave para mim, uma adolescente com 16 anos. Então, eu ganhei meu primeiro dinheiro, né? O meu primeiro cachê foi no teatro. E eu aprendi, fiz aula de canto, eu fiz canto lírico, eu cantei em latim, assim, é uma história muito linda. E por meio do teatro, eu cheguei no rádio, porque quando a gente ia em determinadas cidades viajando, a gente tinha que fazer na rádio, que era o meio de comunicação que tinha na época, rádio e jornal, a gente tinha que fazer as chamadas das peças. E eu era a pessoa que ia lá e falava. E numa dessas, eu fui convidada para ser comunicadora de rádio. E eu, bem rápido, pulei, assim, do teatro para comunicação. E eu tive, antes ainda de fazer 18 anos, uma jornada muito linda como comunicadora de rádio. A princípio em cidades do interior, né, São Pedro do Sul,
Santiago, Santa Maria, e logo depois eu fui visualizada pela Rede Atlântida, que na época estava em expansão. Então eu fui comunicadora da Rede Atlântida, depois eu fui para Transamérica e depois eu fui para Jovem Pan, que são grandes players, né, de comunicação no Brasil. E eu mudava de cidade em cidade, então isso em um determinado momento assim me cansou um pouquinho. Eu fiquei 6 anos nessa profissão de comunicadora de rádio. Aí eu também tive os meus filhos, mudei para Florianópolis e confesso que eu cansei um pouquinho, né, dessas idas e vindas de jornada, e eu decidi estudar. E surpreendentemente eu não fui para comunicação. Eu fico brincando, né, que eu poderia ter sido uma apresentadora de bancada de jornal, enfim, né? Mas não, eu escolhi a moda, que é uma herança, eu acho que um pouco da minha mãe, né, que num período da vida dela, ela trabalhou em ateliês de noivas, então a minha mãe uma bordadeira, uma costureira, assim, de mão cheia, e eu acho que isso, eu tenho certeza que isso me influenciou. Aí eu comecei uma carreira acadêmica, então, na moda, e fui muito feliz, né, sou muito feliz nessa profissão, e eu já tenho uma jornada aí de quase 20 anos na moda, na construção, né, desse ecossistema tão fascinante que é a moda, e eu estou muito confortável nesse lugar e eu sou muito feliz.